Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Repartir, onde você vai ter 21 minutos de palavra, 12 minutos de oração, 7 minutos de louvor. Então aproveite para saborear, para comer, para mastigar, para se alimentar das palavras que saem da boca de Deus, dos nutrientes necessários para que todos os dias nós possamos ter esse fortalecimento no Senhor através do pão vivo que desceu do céu. Essa semana nós vamos falar do julho, mês do ventre, que decide ser justiça. Olha que maravilhoso! O que é essa decisão em ser justiça, senão um posicionamento? Eu me posiciono, eu me coloco numa posição de decisão em ser justiça, para que Deus seja justiça através de nós, para que Deus manifeste a sua justiça. E a palavra dessa semana vai falar desse ventre decidido a ser justiça. E hoje, quarta-feira, nós vamos falar do domínio do trono, encontro de Josué com a espada nua, a justiça de Sião que manifesta na conquista. Glória a Deus que essa justiça se manifesta quando nós temos a disposição de avançar, de fazer, de ter, de alcançar todas as coisas provenientes do reino de Deus, buscando mesmo a justiça, porque a palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, que você tenha essa prioridade, buscar tudo que é realidade, tudo que de fato é a sua origem, tudo que de fato está no seu espírito, e clamar pela justiça. Justiça essa que provém da boca de Deus, a sua palavra viva e eficaz, tão verdadeira, tão poderosa, tão soberana, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, a palavra está lá em Josué 5:13, diz assim: sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha o que na mão? Uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz-me o Senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glória a Deus, o encontro com a espada nua. Meu Deus, a espada. O que é espada? É a palavra que sai da boca de Deus, que não volta vazia, que nunca vai voltar vazia, mas vai sempre fazer a vontade de Deus, vai sempre fazer o que Deus deseja que seja feito. Inclusive a palavra lá em Isaías diz assim, ó: será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que eu tenho prazer e vai prosperar naquilo para qual foi designado. E nós vemos que esse anjo do Senhor, ele chega em um momento para dar o que a Josué? Estratégia de combate, porque a presença de Deus sempre esteve ali com Josué. Desde ali, Josué viu o que Deus fez através de Moisés, porque Josué seguia Moisés, Josué estava com Moisés, então ele estava o tempo todo vendo as maravilhas de Deus. Então ele já foi sendo desenvolvido nesse cenário de guerra, nesse cenário de deserto, nesse cenário de aflição. Josué foi forjado no cenário para ser um guerreiro mesmo, para ser um valente. Infelizmente, muitos pereceram no deserto, e Josué e Caleb que permaneceram, porque a palavra diz que neles havia uma outra disposição, havia uma outra mentalidade, a mentalidade da guerra, a mentalidade daqueles que não deixariam de lutar, a mentalidade daqueles que desbravariam os cenários. Josué e Caleb, duas pessoas que estavam ali com Moisés, Josué ali, crescendo ali com Moisés, vendo as maravilhas e sendo forjado nele um soldado, um guerreiro valente. Então ele está ali perto de Jericó. Nós vemos aqui vários lugares assim. Primeiro começa lá que sucedeu que, ouvindo todos os povos, rei dos amorreus,
que habitavam deste lado do Jordão. Nós vemos aqui Jordão. O que é o Jordão? O Jordão é as águas que descem levando o passado, enquanto os céus abrem para a nossa ocupação, nos dando a expansão e domínio de todos os lugares que pisarmos firme com os pés. O que Deus disse para Josué? Josué, onde pisar a planta dos teus pés, esse lugar eu tenho dado. Conquiste, vai, desbrave, tire o posseiro de lá, tire o inimigo de lá, porque essa terra eu te dei. Mas o inimigo sempre vai achar uma ocasião para usurpar, para roubar, para tirar. E Deus dá o comando. Então Moisés estava no comando de Deus, que fala: não te mandei eu, esforça-te, ser valente. Deus estava encorajando Josué o tempo todo para que ele não tivesse medo, para que ele não se apavorasse, porque como Deus foi com Moisés, ele seria com Josué. E Josué avança, porque deixa para trás o Jordão, as águas que Deus abre para o povo passar. E nós vemos aqui que os inimigos deles já estavam desfalecidos, porque viram as maravilhas que Deus fez. Ou seja, os inimigos do povo de Israel estavam com medo. E o medo traz o quê? Enfraquecimento. Eles estavam enfraquecidos, porque sabiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Sabia que a vitória que o povo de Israel tinha só poderia ter sido através de Deus. Mãos humanas não fariam aquilo, mas as mãos de Deus entrou na guerra, entrou na batalha e fez o mar Jordão, o rio Jordão se abrir para o povo passar, e eles já estavam enfraquecidos. E Deus fala para Josué: Josué, vai entrar nessa terra um povo que precisa ser circuncidado, precisa ser limpo, precisa que tire o opróbrio de dentro deles, o seu coração. Eles foram circuncidados ali. Então, eles foram circuncidados para que entrassem na guerra, entrassem em novos ciclos, limpo, sem contaminação, sem sujidade, né? Por isso que a palavra nua é uma palavra limpa. Ele tinha um guerreiro que estava chegando ali, do exército dos príncipes do exército de Deus, e era com uma espada nua, porque a palavra limpa de qualquer tipo de contaminação, sem distorção, sem perder os seus princípios, que ia executar todo o desígnio e o propósito de Deus, que Deus desejava realizar. Então, aquela palavra assertiva, ela ia realizar todo o propósito que Deus tinha para realizar. A espada nua que vinha para fazer uma execução, vinha para fazer uma justiça, vinha para fazer uma limpeza, porque o povo circuncidado estava entrando em novos ciclos, que Gilgal significa novos ciclos, novos de Deus em nossa vida. Sempre em novos inícios, nunca teremos fim, seremos constantemente amadurecidos. Então eles estavam ali, entrando num novo ciclo, um povo novo, porque todo o povo da murmuração pereceu. Era um povo novo que precisava passar por essa limpeza, por essa purificação, por esse novo ciclo, por esse novo início. Inclusive a palavra diz que eles deixaram de comer o maná, porque agora eles comeriam do fruto da terra, ou seja, um povo que já estava se amadurecendo com dente, com capacidade de comer agora o fruto da terra, de comer o que a terra iria produzir, não mais de leite. Ou seja, é um novo ciclo, são novas pessoas, são novas oportunidades, são novos movimentos de Deus, são novos inícios que Deus tinha para aquele povo que seria circuncidado, teria tirado o opróbrio deles, a vergonha, todas as situações teria tirado deles, e também eles entrariam num novo ciclo, para uma nova maturidade, um novo crescimento. Era um povo que ia avançar, porque Deus faria desse povo, nessa nação, os seus guerreiros valentes que estavam ali com Josué. Então Deus fala para eles assim:
Deus fala para Josué: ser forte, ser valente, não te espantes, não pare diante dos seus inimigos. Então Josué está ali, querendo uma estratégia. Qual seria o próximo passo? O que Deus faria agora? Qual seria o novo caminho? Aí Deus envia o anjo ali do Senhor para dar uma estratégia, para dar uma orientação, para dar um novo caminho, para dar novos cenários através da presença, porque era a presença que ia guerrear, era Deus que ia ganhar aquela guerra, era o Espírito de Deus, era o mover de Deus que faria todas as coisas. Então nós vemos Josué ali naquele cenário, diante daquela espada nua, que é a justiça, que é a palavra que sai da boca de Deus, que não vai voltar vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para qual foi enviado. Inclusive Apocalipse vai dizer assim, Apocalipse 19, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com o cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, uma espada afiada sai da sua boca. Por quê? Porque essa palavra ela vinha para executar, ela vinha para trazer execução, ela vinha para julgar os inimigos, ela vinha para trazer realmente o juízo de Deus. Por isso que o anjo do Senhor estava ali, para dar a Josué essa estratégia, porque eles venceriam com a presença. Todas as nossas guerras, nós só podemos vencer as nossas guerras com a presença, com a manifestação de Deus, porque a guerra, a peleja, é o Senhor quem faz, é o Senhor que domina, é o Senhor que exerce o seu poderio sobre nós. E Deus quer mesmo guerrear as nossas guerras, as nossas batalhas, para mostrar que o poder vem dele, a graça vem dele, a ousadia vem dele. E Josué era um homem ousado, era um homem valente, então ele pensa que é um deles, porque aparentemente era parecido, senão ele não faria aquela pergunta. Mas o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor se manifesta a Moisés e dá a ele aquela vitória sobre aquela situação. Deus sempre interviu. Deus interviu nas águas do Jordão. Isso deixou os inimigos com medo. Os inimigos já estavam enfraquecidos. Os cananeus, os amorreus estavam enfraquecidos. Por quê? Porque eles tinham visto Deus secar as águas do Jordão diante dos filhos de Israel e desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então eles já estavam espantados com a vitória que eles sabiam que Deus tinha dado na abertura do Mar Jordão. E eles passam por novos ciclos, que é Gilgal, novos ciclos, novos inícios, porque Deus limpa, Deus purifica. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. E vem com a espada afiada da boca de Deus. O que é espada? Senão a precisão, a separação. Ele corta, ele faz, daquelas pedras ele faz facas. Para o quê? Facas da precisão, facas da separação. Aí Deus fala, fazei-me essas facas. Depois ele fala, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. E Josué avança. Sabe por que Josué avança? Porque a cada passo que damos em obediência ao cumprimento da palavra, que é Cristo, elas vão determinar os caminhos de justiça que Cristo nos abre, sempre avançando, caminhando, sem parar e também sem desvios. A palavra fala, Deus às vezes fala para Josué, não caminhe nem para a direita e nem para a esquerda, continue no caminho que eu te der, não te desvies para nenhum lado, mas vai no caminho. Enquanto nós estamos caminhando, o Senhor vai abrindo o caminho. Enquanto nós ousamos um passo de cada vez, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai nos dando os cenários da conquista. Por quê? Porque nós decidimos pela justiça, nós decidimos caminhar na boa terra que é Cristo. Quando eu caminho em Cristo, quando eu ando em Cristo, quando eu estou arraigado em Cristo, quando eu estou plena em Cristo,
Quando eu estou com o meu fundamento em Cristo, eu desfruto Cristo, eu vivo Cristo, eu me realizo em Cristo e Cristo cresce em nós. É isso que o Senhor quer, que nossos pés se fortaleçam no caminho dele, todos os dias, um passo de cada vez, né? Porque a palavra diz: não fiquem ansiosos por nada, porque o Pai sabe tudo o que você precisa. Então é cada passo, é cada dia, é cada cenário, é cada vitória, é um leão por dia que você vai matar, é uma dificuldade por dia que o Senhor vai te dar capacidade para vencer. Como? Com a espada afiada que sai da boca de Deus, é com a palavra que nós vamos vencer. Quando o inimigo vir retalhar, quando o inimigo vir amedrontar, quando o inimigo vir intimidar, nós vamos vencer no cenário da palavra e da oração. Porque os Salmos 9 e 8 diz assim: ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Isaías fala: ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente, não vê a majestade do Senhor. Aqui é um alerta sobre a falta de justiça, né? Aqui agora um lamento sobre a decadência moral. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça, habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. A justiça traz esperança. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. A justiça promete descanso aos justos. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Deus, como aquele que possui o cetro da justiça, está lá em Salmos 45. A justiça é o que? Uma característica divina. E ele se alegra com o justo e abomina a injustiça. Então, quando buscamos a justiça, praticamos a palavra, estamos alinhados com os princípios divinos. Então, nós vamos cingir a espada. Olha aqui que palavra maravilhosa aqui, ó. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória, a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração do rei, dos inimigos dos reis. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum de todos os seus companheiros. Então nós vemos que a justiça é o mover de Deus, e Deus vai nos dar justiça em todas as coisas. Por quê? Porque a palavra diz que havia em certa cidade, disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E mais, buscai o reino de Deus, a tua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas, refere-se à realidade e às medidas. Então a palavra está dizendo assim que parece ser demorado, mas não é, porque o Senhor vai trazer justiça a todos os seus filhos. Ele tem prazer que nós caminhemos na sua justiça, dentro da sua retidão. Então Josué, ele estava ali sendo separado para esse mover. Por quê? Porque ele estava também num lugar santo, que Deus fala: tira a sandália dos seus pés, Josué, porque o lugar que você pisa é santo. Então Deus fala com Josué. Por quê? Porque nada que é humano pode interferir no mover de Deus. Nada que é sujeito ao homem pode interferir.
Porque nós vemos que é o contato de Deus, quer o contato direto. Deus não quer nenhuma intervenção humana. Deus quer que nós venhamos ter os pés arraigados nele, sem nada do que nós fazemos, sem nada da manipulação humana, sem nada de justiça própria. Ou seja, tira as sandálias, tira tudo que é humano, descalça os seus pés, porque esse lugar é terra santa. Então Deus quer nos fazer um com ele, porque cada passo que damos no cumprimento das palavras de revelação determina os caminhos de justiça que o Senhor abre para os que continuam caminhando sem parar ou sem se desviar. Então caminhe nessa justiça, deixe que a justiça abra os caminhos, deixe que a justiça fale por ti, deixe que a justiça seja a sua resposta na oração. A palavra diz lá que Lucas 18, o dever de orar sempre sem esmorecer. Então clame mesmo por justiça, clame ao Senhor que vingue os inimigos. Não haja pela atitude própria, com o seu braço humano, mas deixe que o Espírito se encarregue em fazer essas coisas. O dever de orar sempre, sem esmorecer. Então ore continuamente, clame a justiça, clame o reino, que no tempo determinado, a nosso clamor vai abrir caminho. O nosso clamor vai interferir. O nosso clamor vai mudar os cenários, eu creio nisso, porque nós temos um altar de oração. Nós temos a quem clamar, nós temos a quem buscar, nós temos o nosso Abba, o nosso Pai, que está sempre nos ouvindo, nos fortalecendo, nos dando graça todos os dias para continuarmos caminhando nesse caminho, perseverando, porque a justiça de Deus se manifestará, sem demora ela virá. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu espírito. Uma ótima noite. Shalom, shalom, shalom. Meu Pai amado, Pai querido, Pai que cuida de todos nós, obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia debaixo dos teus olhos, das tuas mãos, debaixo do teu cuidar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo direcionamento do dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu agir em nossas vidas, o agir nesse invisível, Senhor Deus, o agir, Senhor Deus, no visível também, no que podemos sentir e nas coisas que não podemos ver, Senhor Deus. Eu te agradeço. Te agradeço por cuidar do meu espírito. Te agradeço por cuidar dos nossos espíritos, de nossas vidas, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai. Obrigado pela oportunidade que Tu nos deste de ter esse relacionamento. Obrigado por esse tempo, Senhor Deus. Nós agradecemos por esse tempo em que podemos contemplar na Tua revelação as ações do dia a dia, Pai. As ações de tudo que acontece, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Eu te agradeço pela essa descoberta, Senhor Deus. Te agradeço, meu Pai. Agradecemos, Senhor, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas famílias, pelo que o Senhor tem feito em cada ministério aqui representado, Pai. Eu te agradeço nesse momento de oração e oro junto, Pai. Oro por aqueles, Senhor Deus, que nesse momento dessa oração, que continuaram aqui ouvindo essa palavra, Senhor Deus, ouvindo o direcionamento que essa palavra tem, que essa palavra tem nos dado, Senhor Deus, nos revelado. Eu te agradeço, meu Pai, por esse momento. Senhor Deus, te agradeço pela vida, te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor Deus. Oh, meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque quando compreendemos, Senhor Deus, o valor que é o presente, Senhor Deus, o presente, Pai querido, que o Senhor nos deste, que é a nossa vida. Oh, Pai, há uma luta no começo, Senhor Deus, há uma luta no começo. Nascemos ali, Senhor, chorando, adentramos nesse mundo, Senhor Deus, chorando, arfando, buscando o ar, Senhor Deus, o oxigênio, respirando ali, Senhor Deus, e, Senhor Deus, acalentados nos braços de uma mãe, Pai. Muitos aqui, Senhor Deus, alguns aqui, Senhor Deus, não têm mais as suas mães, alguns ainda têm as suas mães. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, te agradeço, Pai, pelos momentos de carinho, te agradeço, Senhor Deus, pelo teu carinho sobre nossas vidas, como tu abraças, Senhor Deus, a nós como uma mãe, como o Senhor abraça, Senhor Deus, como um pai.
como o Senhor nos abraça como um irmão, como o Senhor nos abraça como alguém que há muito tempo distante vem retornando ao lar, Pai. Obrigado pela tua compreensão, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, por esse andar, Senhor Deus, que o Senhor nos proporciona a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, por colocar anjos, Senhor Deus, nas nossas batalhas, colocar, Senhor Deus, ali a proteção, Senhor Deus, enviar a nós, Senhor Deus, os pedidos, Senhor Deus, quando Tu contemplas os pedidos de oração que fazemos, Pai. Oi, Teus mensageiros, Teus anjos, a Tua vontade, Senhor Deus, é feita aqui, Senhor Deus, muitas das vezes algumas até longe de nossa visão, Pai, mas Tu opera. Senhor Deus, nesse momento, repreenda, Senhor Deus, todos os ataques sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Coloca o Teu anjo com a espada, Senhor Deus. Coloca o Teu anjo com a espada para batalhar, bloquear, tirar, Senhor Deus, todo empecilho, Pai, toda guerra em cada lar aqui representado, Senhor Deus. Cuida de cada familiar, seu filho, pai, mãe, irmão, parente, parentela, Senhor Deus. Ungimos, Senhor Deus, o umbral de nossas portas com Teu sangue, Pai, para cada cômodo dessa casa, que é terreno santo, Senhor Deus. Santificado seja, Senhor Deus, o nosso lar. Nos ajuda, Senhor Deus, com a sujeira, com a bagunça. Nos ajuda com a organização da casa, Pai, com a dispensa do lar, Pai. Porque essa casa não é nossa casa, Pai. É a casa que o Senhor nos deu, emprestado, Senhor Deus, para vivermos aqui. Tudo aqui emprestado, tudo aqui é Teu, Pai. E se é Teu, Senhor, nos ajuda a cuidar, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a cuidar de todas as coisas. Senhor Deus, por favor, meu Pai, tudo que o Senhor tem dado a nós, o terreno santo, Pai. Tiramos as nossas sandálias dos nossos pés, descalçamos os nossos pés e pisamos nessa terra, Senhor Deus, nessa terra em que tudo, Senhor Deus, foi criado por Ti. Pai, sabemos e entendemos que a igreja, Senhor Deus, que tudo, Senhor Deus, vai passar, Senhor Deus, pelas tribulações. Senhor Deus, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo está bem claro. Nós, como crentes, sabemos cada sinal, tudo o que está acontecendo. A mudança das lideranças, Pai. A mudança dessas lideranças, Senhor Deus, a fim, Senhor Deus, de ganhar, Senhor Deus, a fim de coletar dinheiro, a fim de coletar lucro. Não se importam com almas, com pessoas, Pai. Nós sabemos que isso está existindo, nós sabemos que isso tem acontecido, Pai. Mas aí cuida, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, da nossa mente, do que a gente fala, vê e ouve. Senhor Deus, cuida, abre os nossos olhos espirituais, as nossas janelas, Senhor Deus, cuida dos nossos pensamentos, Pai. Sabemos que, Senhor Deus, as coisas irão acontecer, Pai. Mas Tu é um Pai querido que vai cuidar de nós. Eu creio, eu acredito nisso, Pai. Eu acredito que a Tua justiça será feita, Pai. E a Tua justiça, de acordo com as nossas mãos limpas, de acordo com a nossa santificação, de acordo com a nossa busca, com a nossa procura. Ó, Senhor Deus, representando todos aqueles nesse momento que estão nessa oração, eu peço a Ti, Senhor Deus, guarda cada casa, guarda cada pensamento, Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Municia as nossas mãos, municia esses guerreiros que estão aqui dispostos, Senhor Deus, e abertos, Senhor Deus, a participar da Tua vontade. Em nome, Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia pelos encontros de Sião. Aleluia por cada revelação. Que toda essa palavra, que é a espada nua, seja o nosso encontro diário com o Senhor. Espada nua, pés descalços, os mesmos pés que vão ocupar a terra prometida, os pés que venceram o deserto, eles encontram o lugar santo. E os pés que estão nesse lugar santificam todo lugar que pisar a planta do teu pé. Espada nua, pés descalços, nosso encontro em Sião. Tua justiça manifesta a conquista na ocupação. Espada nua, pés descalços, nosso encontro em Sião. Tua justiça
basta a conquista, ocupação, oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó, para Deus isso é o melhor. Morrer nesse altar de incenso e sacrifício, recomeçará, já houve do princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente, anuncia um novo dia que começa quando tudo termina. A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar, e não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó, para Deus isso é o melhor. Morrer nesse altar de incenso e sacrifício, recomeçará, já houve do princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente, anuncia um novo dia que começa quando tudo termina. A minha vida de amor pra entregar, e não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Aprendi a sua morte, de amor, um holocausto de amor. Aleluia, que a nossa alma tenha dentro dela um contínuo sim. Quando o nosso coração está em união com Deus, não é nada, apenas é sim, seja ele como for, que reverbera através da nossa alma. Este sim expande, é uma elasticidade, e ele torna o nosso coração agradável ao nosso esposo, ao Senhor, ao pastor e bispo das nossas almas. Ah, Senhor, eu te amo, Jesus. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim, o sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças em mim. Sem fim, se o maior precisa ser menor, eu quero ocupar o último lugar pra te encontrar. Porque amor é atitude, verdade é mais do que bondade. A renúncia pede tudo que eu tenho, tudo que eu amo e que tem valor. Se não tiver valor, vale o quê? E se não custa nada, não vale nada pra você. Se não rasga o coração, não rasga o céu. As estrelas de Abraão estão além do véu. E nessa conta que Deus faz, o menos é bem mais. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim, o sacrifício, a renúncia que me completa.
essa oferta queima em mim. Aleluia. Levo comigo tudo que é leve, carrego lembranças que me dão esperança e gratidão por não caminhar em vão. Eu guardo a palavra que cria essa estrada. Ele diz: haja e o jardim floresce. Ele diz: nasce, o sol obedece. Quem vai impedir o novo dia que amanhece? Aqui dentro tem pão, tem água, tem disposição pra não desistir, não voltar atrás. Eu vou insistir até o fim. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim, o sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim, sem fim. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome, Adom Yeshua, Adom Yeshua, Adom Yeshua. Oh, Jeová Tsebaot, nós te amamos, Senhor. A nossa vida para ti, Senhor, é esse altar, uma oferta que queima diariamente, um fogo que não se apaga. Para ti edifiquei um altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Não sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti. Desde que ficou pra trás, o que ele tem é infinitamente mais, muito além do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Pra ti edifiquei um altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Não sei da onde esse vento vem, não sei da onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti. E desde que ficou pra trás, o que ele tem é infinitamente mais, muito além do que possa pedir, pensar ou imaginar. E por toda
da minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem destino pra Sião. De altar em altar, nossa ocupação. Somos a geração dos filhos de Sião. Temos a marca desse sangue em nosso coração. Lá de cima ela vem, vem, Nova Jerusalém. Lá de cima ela vem.